sou a Thalita Aguiar, biomédica e cientista, e hoje, no terceiro episódio do De Frente com a Ciência, eu tenho a honra de receber o professor doutor André Bach. Ele que é divulgador científico também, conheci ele no Instagram, através também do canal do Ciência com Café, e a gente super interage por lá, eu sou super fã do trabalho dele, então eu decidi convidá-lo para participar desse novo projeto aqui do nosso canal do YouTube, e ele, muito gentil, aceitou, então, bater esse papo aqui com a gente. Para quem não sabe, o De Frente com a Ciência, ele é um quadro, a gente já está no terceiro episódio, então já nem vou dizer que ele é tão novo assim, onde a ideia é a gente trazer cientistas que atuam nas universidades brasileiras para contar um pouquinho mais sobre a linha de pesquisa que eles desenvolvem, sobre quais são as disciplinas que eles ministram e como eles chegaram até lá também, para a gente quebrar aí um pouco desses estereótipos, né, do cientista que vive dentro do laboratório e entender um pouquinho mais do que a gente faz. Então, muito obrigada, André, por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra bater esse papo com você e tenho certeza que vai ser muito produtivo aí para toda a nossa audiência. Legal, obrigado pelo convite, Thalita. Fiquei muito feliz. Realmente, como você falou, a gente já troca umas figurinhas ali no Instagram faz algum tempo, né? E a primeira oportunidade de poder falar, interagir em tempo real, de maneira síncrona, né, durante esse período. Então, estou muito feliz de estar aqui. Também tenho acompanhado a sua trajetória e também o quadro, né, que começou. E acho muito bacana, acho muito interessante essa quebra de estereótipos, né, realmente, para a gente ver toda a diversidade que existe dentro da ciência e quebrar um pouco essa ideia do cientista que a gente tem do imaginário popular ali, né, daquele cientista que é um homem velho, cientista meio maluco, gênio, né, que tem hipóteses malucas e aquelas hipóteses sempre se concretizam, ele sempre tem a solução no final do filme, ele sempre alerta no começo do filme e ninguém ouve, ele sempre tem a solução no final do filme e salva todo mundo, e a gente, às vezes a gente é ouvido e às vezes a gente não salva o mundo, mas a gente fica no meio disso, existe uma série de outras, de uma diversidade aí bacana, né? Ah, sim, com certeza. Eles até servem de inspiração ali, ó, o homem branco de cabelo maluco. Exatamente. Ele aqui no cenário, mas ele não é o único estereótipo, né? A gente tem gente aí de todos os tipos e de todas as trajetórias fazendo ciência pelo nosso Brasil e pelo mundo afora, né? Então, Bacana. se você que está aí assistindo a gente também conhece algum cientista que você gostaria de ver aqui no quadro, comenta aqui embaixo, deixe que a sua sugestão de quem você quer que eu convide e eu vou ir atrás. Já estou caçando gente aí pelas 5 regiões do Brasil, como eu falei no vídeo passado com a professora Aline. Comecei lá no Nordeste com o professor Hermógenes, fui lá para o Sul com a professora Aline e agora estou lá no Norte. Então, já que eu já falei onde você está no Brasil, conta um pouquinho para a gente quem é o André, de onde você veio, se você já nasceu no Norte, se você veio de outra região do Brasil e se mudou. Então, conta um pouquinho aí para a gente da sua trajetória. Bom, Thalita, eu nasci no interior de São Paulo, na verdade, Piracicaba, e ali que eu fiquei até minha adolescência, final do colégio, quando eu prestei o vestibular para farmácia lá em Londrina, né, no Paraná. Aí eu fui para o Paraná, estudei na UEL, fiz lá minha graduação, fiz meu mestrado e doutorado na área de ciências fisiológicas, com ênfase em farmacologia. Lá o departamento de ciências fisiológicas, ele compreende a fisiologia e a farmacologia junto, né? E eu fiz meu projeto voltado para a farmacologia. Aí eu fiquei lá em Londrina, também durante o mestrado, durante o doutorado, atuei como docente, tanto na UEL como professor temporário, também nas universidades particulares da região ali, sempre voltado para a farmacologia, às vezes um pouco de toxicologia também, e é muito voltado para a psicofarmacologia, que é a área que eu acabei desenvolvendo os meus projetos, né? Então, acabo tendo essa afinidade um pouco maior dentro da própria farmacologia com a psicofarmacologia. E também foi durante esse tempo em Londrina, né, que eu acabei também, eu tinha outros hobbies, sempre gostei dessa questão da comunicação online, podcasts, né, e na época eu ouvia podcasts, poucos que eram que pouca gente ouvia, né? Podcast não era uma coisa muito popular ainda, não tinha no Spotify, era difícil da gente conseguir
acessar e tal. Então, normalmente você tinha que pegar o celular de alguém e instalar lá o feed para a pessoa, porque era difícil explicar o que era isso, né? E aí eu gostava muito de podcast da área de cultura pop, de games, outra nada a ver, mas era meu hobby, né? E acabei, com base nisso, né, graças a esse podcast, acabei me deparando com o pessoal do SciCast, que é de ciência, e eu adorava também o podcast, acabei integrando o trabalho que eu fazia de hobby de cultura pop junto com o pessoal do SciCast e acabei indo para o SciCast aí como membro na parte realmente de ciência, na equipe de saúde, e aí a partir de 2016 eu passei a divulgar ciência em podcasts. Então, comecei a me deparar mais com a divulgação científica fora de um contexto, assim, entre os pares, né? A divulgação científica mais popular mesmo, e comecei a me apaixonar já nessa época. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade de coordenar o Pint of Science lá em Londrina, né, que era o evento de levar ciência para os bares, existe até hoje, teve uma pausa aí na pandemia no evento presencial, mas vai voltar, né? E nessa época quem coordenava o Pint of Science Nacional era a Natália Pasternak, e aí foi que eu conheci também o trabalho dela e também já conhecia o trabalho do Carlos Orsi, acompanhava os dois, e também cada vez mais fui me inspirando com essa questão da divulgação científica. Comecei a voltar isso bastante ainda dentro da parte que eu tinha um pouco mais de familiaridade, que eram os podcasts, né? Daí dentro da universidade acabei fazendo um projetinho com a rádio da universidade, fiz 2 programas diferentes lá, um sobre a morte dos famosos e como que acontecia as intoxicações, que depois acabei aprofundando e transformando num livro na área da saúde, e um projeto mais pessoal, que era de ciência como um todo, abordando vários temas. E aí, eu passei num concurso aqui para Rondonópolis, né, interior aqui do Mato Grosso, quando eu vim para a universidade aqui, que era até então o FMT, mas que depois se tornou, emancipou e se tornou o FR, né? E aí, ao se tornar o FR, a gente passou a ter toda uma independência, né, enquanto universidade. E aqui eu vim para trabalhar a farmacologia também, né? Eu vim como docente de farmacologia para trabalhar no curso de medicina. Mas o curso de medicina aqui ele é organizado de uma maneira com módulos, né? E a gente atua em módulos interdisciplinares, o que foi muito rico, que é uma experiência muito rica, porque eu comecei a trabalhar a farmacologia, mas também o ensino de metodologias baseadas, centradas no aluno, né? Então, aprendizagem baseada em problemas, etc. E acabei me comunicando com várias áreas, né? Nesse trajeto, eu já vinha me interessando por divulgação científica e já vinha notando, sentindo uma certa falta de alguns aspectos mais epidemiológicos e até da bioestatística dentro do meu próprio trabalho, porque eu trabalhava com pesquisa básica, né? Eu trabalhava com animais, né? E a parte de farmacologia voltadas para a pesquisa básica, mas eu sentia que quando eu ia para a parte clínica, né? Às vezes eu fazia alguns raciocínios muito mecanicistas, pensando no mecanismo de ação dos fármacos e tal. E eu comecei a sentir falta dessa parte clínica, epidemiológica. E aí eu voltei mais para isso, passei a me debruçar mais, que foi quando eu me deparei mais com também as práticas baseadas em evidência, comecei a me aprofundar um pouco mais, já vinha, obviamente, né, todo mundo que divulga ciência gosta muito dessa parte de pensamento crítico, alfabetização científica, já vem lá de Carl Sagan, já vem lendo Dawkins, já vem lendo outras coisas, e aí somei essa outra parte, que coincidiu também de eu assumir um módulo aqui que era de epidemiologia e bioestatística, e acabei também indo para essa área, embora não seja a minha formação, né? Eu não sou um epidemiologista de formação, não fiz nada em relação à bioestatística, mas assumo um pouco dessa área, né? E aí acabei fundando aqui, um pouquinho antes da pandemia, o grupo de estudos em medicina baseada em evidências e divulgação científica, porque era algo que eu queria implementar dentro da universidade, que os alunos pudessem ter um pouco de vivência em prática baseada em evidência e em divulgação científica, que já era minha paixão. Coincidiu que quando o grupo ficou pronto, né, foi aprovado no colegiado e tudo mais, quando a gente foi começar o grupo em 2019, comecinho em 2020, foi começar o grupo, entrou a pandemia. E aí eu entrei com o grupo remoto, abri para pessoas, para alunos de outras universidades, e aí foi muito interessante, porque a gente caiu dentro de um contexto onde as práticas baseadas em evidência e a divulgação científica eram extremamente necessárias e estavam com grandes prejuízos, né? E aí foi a partir daí também que eu passei a usar o meu Instagram como
fonte de divulgação científica, que eu não fazia isso antes, mas foi uma coisa meio orgânica, as pessoas, meus colegas perguntando, mas e a cloroquina? E a ivermectina, né? Fala alguma coisa, você é farmacêutico. E aí comecei, e o Instagram depois foi se tornando talvez uma das minhas principais fontes de divulgação científica atualmente, né? Então, esse é o cenário geral, né, de onde eu vim parar, da onde eu vim e por que eu estou aqui, né? O que eu faço hoje. É só uma correção, né? Eu falei norte, na verdade, centro-oeste do país, viu? Isso, centro-oeste. Mas é porque a gente fala Rondonópolis, né? Daí dá a impressão que a gente está falando de Rondônia, né? Que a gente está falando... Mas aqui a gente está falando de Mato Grosso ainda. Então, eu não sei, talvez eu tenha sido levada aí pelo viés Uhum. da palavra. Não, tem uma pessoa que não acha que, à primeira vista, que Rondonópolis não seja Rondônia, em Rondônia, né? Mas é ali, é antes, é um pouco mais para baixo de Rondônia. Eu sou péssima em geografia, então me perdoem. Bom, eu acho que dessa sua fala, dessa sua trajetória inicial, né, é legal a gente começar falando, porque, inclusive, eu fiz uma entrevista com a Natália Pasternak, né, no comecinho de junho. Ela está morando aqui em Nova York, ela é professora convidada aqui na Colômbia, e ela foi participar de um evento do PUB, que é um grupo de cientistas que a gente tem aqui, e ela falava exatamente dessa dificuldade que, quando a gente faz divulgação científica, a gente tem de conversar com os pares, né? Que é o que os pares vão achar quando a gente sai dessa linguagem da academia, né? Uhum. E eu acho que talvez para a gente, assim, né, que é a nova geração, eu acho que isso talvez já seja um assunto um pouco mais bem resolvido, né? No sentido de que eu acho que a gente já, principalmente depois da pandemia, já entendeu, né, um pouco mais qual é a necessidade da divulgação científica e de levar isso para a sociedade. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência enquanto professor, de como os alunos de graduação têm encarado isso, né? Uhum. Como é que é? Porque eles, assim, eles estão na graduação, estão iniciando ali a trajetória acadêmica, nem todos eles vão querer fazer mestrado, doutorado. Então, como é que eles já encaram aí o papel da divulgação científica dentro da vida profissional deles, né? Certo. Acho muito interessante isso, né? Eu acho que durante a pandemia ela foi muito pedagógica nesse sentido, pelo menos assim, para quem soube utilizar o contexto, né? É um contexto que a gente viu a importância de uma transmissão de informação de maneira clara, assertiva, acessível, mas também tentando não ser reducionista, tentando não incorrer em erros, né? E a gente viu os deslizes que aconteceram nesse caminho. Tanto, lógico, as fake news que invadem aí e são em grande quantidade, né? E os alunos, eles perceberam isso, né? Como aparecem fake news nos grupos de família, no ambiente que eles estão, às vezes atendendo no estágio, né, com algum paciente, alguma coisa assim, mas também, além disso, a questão assim de perceber que todo mundo, não importa se você é formado ou não, você tem condição de trabalhar a divulgação científica, né? Então, a divulgação científica, eu falo que, assim, se a gente fala sobre ciência, né, se a gente conversa sobre ciência, a gente está divulgando ciência. Então, em essência, todos nós somos divulgadores científicos de alguma maneira. O que muda é a responsabilidade com o que a gente faz isso e qual é o tamanho do nossa zona de influência, digamos assim. Mas, embora eu acredite, né, que existem pessoas com maior influência, menor influência, você tem ali o número de seguidores, você tem ali o ambiente no qual eles conseguem se inserir, né? Mas é muito importante essa zona de influência mais micro, né, digamos assim, que é ali no grupo da própria família, que é no grupo dos amigos, que ali você é uma pessoa que é querida por outras ali, né? Você é uma pessoa que é respeitada por algumas pessoas ali, você é um profissional que está no dia a dia lidando com pacientes que confiam no seu trabalho enquanto médico, enquanto farmacêutico, enquanto fisioterapeuta e etc. Então, essa zona de influência ela é muito importante. Então, eu encaro assim, existem, né, as pessoas que se dedicam mais à divulgação científica, que transformam isso como parte das suas profissões, né? E apesar de todas as dificuldades que você colocou algumas aqui, né, de vencer algumas barreiras, alguns preconceitos ainda disso dentro da academia, mas acho que o que eu mais acho importante nesse sentido, dentro da divulgação científica, dentro da academia, e sensibilizar os alunos a respeito disso, principalmente os alunos da área da saúde, nesse caso, é que os alunos da área da saúde eles vão estar lidando com profissionais na ponta,
com a sociedade ali, e eles vão ser multiplicadores disso, né? Então, esse papel de divulgação científica, saber comunicar ciência, saber comunicar um risco, saber comunicar probabilidades, comunicar benefício, isso já faz parte, inclusive, da decisão compartilhada com o paciente, né? Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha um ecossistema mais saudável a respeito da divulgação científica. A gente não pode esperar que sejam só as pessoas que trabalham com divulgação científica que consigam penetrar em todos esses círculos, mas é muito difícil isso acontecer, né? Com certeza, alguém conhece, um determinado médico, lá tem, os seus pacientes acreditam muito mais no que ele fala do que no que eu vou falar, né? E paralelo a isso, o que eu tento fazer esse é o papel que eu tento fazer quando eu me comunico com os meus alunos e vou fazendo o treinamento deles em relação à comunicação científica. Mas quando eu faço a divulgação científica para a população de modo geral, né, quando eu já estou lidando diretamente na ponta, aí o que eu tento fazer é fornecer ferramentas, né, as mínimas ferramentas de pensamento crítico, de alfabetização científica, até de análise crítica, né, de informações científicas, para que gere um pouquinho mais de independência, né, para que as pessoas elas não dependam só de me perguntar, isso é bom, isso é ruim, isso funciona, isso não funciona? Eu ainda recebo muito esse tipo de pergunta e eu tento respondê-las, mas eu acho que isso ainda atende de uma maneira muito paliativa o problema, porque está dependendo de uma autoridade para falar isso. O ideal seria que as pessoas já conseguissem desconfiar, né? Falar assim, olha, isso aqui provavelmente não é legal, isso aqui é confiável, né? Então, eu tento fazer esse trabalho em paralelo, um trabalho de formação junto com os alunos, para que eles possam, para multiplicar esses divulgadores científicos, seja qual for o nível de influência, e um trabalho direto com a população, tentando trabalhar essas ferramentas, né? Sempre que possível. Eu acho que eu vou aproveitar que a gente entrou, né, nesse assunto e já vou fazer a primeira pergunta que a gente recebeu, que foi de uma seguidora, que é da Juliana, que ela perguntou assim, como furar a bolha? Então, eu gostei dessa pergunta, porque essa é uma pergunta que eu me faço também, né? Então, como a gente está falando aí de trabalhar nesses dois pontos, tanto o profissional que vai lidar ali com a comunicação com o paciente, com a prática baseada em evidências, quanto com a sociedade, como é que a gente fura a bolha? Olha, furar a bolha não é difícil. Difícil é furar a bolha com qualidade, porque se você quiser só furar a bolha, é só você fazer polêmica, né? Se você simplesmente fizer um post muito polêmico, ou fizer um meme, ou fizer qualquer coisa, você vai furar a bolha. Agora, você não sabe o que você vai encontrar lá, né? Então, frequentemente eu furo a minha bolha quando eu perco um pouco a paciência e faço um meme sarcástico, e isso chega fora da minha bolha. Só que isso causa um efeito quase como a gente chama de um backfire effect, né? Causa um efeito que a pessoa já vem revoltada para o meu perfil e com certeza eu não consegui sensibilizá-lo, né? Agora, o outro jeito de furar a bolha, que talvez seja o ideal, né? Esse é mais difícil, esse é mais complexo, depende muito, de fato, de uma comunicação não violenta, né? Então, de você conseguir entender, talvez, o que está por trás daquele comportamento, da forma como aquela pessoa se comporta em relação àquela notícia ou àquela crença que seja, né? Porque, em geral, se você tem uma pessoa ali negacionista, que a gente considera, né, negacionista, em geral é uma pessoa que tem algum motivo para estar se comportando daquela maneira. Pode ser falta de informação? Pode. Pode ser também um fato de pertencer a um grupo, né, no qual, nesse grupo, quando ela fala esse tipo de notícia, ou quando ela concorda com esse tipo de coisa, ela é bem recebida, ela é enaltecida, e toda vez que nesse grupo ela questiona, ela é criticada, por exemplo. Então, existe um reforço social aí para que ela continue se comportando daquela maneira, né? Pode ser também que ela se sinta mais acolhida lá, quando ela vem justamente no meu perfil, ela lê um texto que eu estou chamando ela de negacionista, né? Então ela fala assim, essa pessoa está me chamando de negacionista, não quero ouvir o que ela tem para falar, está me ofendendo já, né? Então, às vezes serve um pouco isso. E tem uma questão muito importante que é, sempre que a gente dá o braço a torcer, digamos assim, para a evidência científica, sempre que a gente tem uma crença, e aí a evidência científica contrapõe o que a gente acredita, e a gente decide, de fato, aceitar aquilo, incorporar, e falar, bom, ok,
o que eu acreditava estava errado, né? Isso automaticamente demanda que eu seja coerente com essa nova postura. E ser coerente com essa nova postura demanda mudanças no meu dia a dia. A partir do momento, se eu falo que Covid-19 é uma gripezinha o tempo todo, e em algum momento eu admito que Covid-19 é uma pandemia importante, grave e tudo mais, nesse momento que eu admito isso, eu preciso passar a usar máscara, eu preciso passar a me isolar, eu preciso parar de sair em aglomerações, eu preciso me vacinar. Ou seja, tem uma série de conjunto de coisas que eu preciso fazer a partir de agora para ser coerente com essa mudança. Às vezes, para não ter que fazer essas mudanças, eu simplesmente escolho negar isso e falar que é uma gripezinha, porque aí eu continuo sendo coerente com o que eu estou falando, com o meu próprio discurso, né? Então, tem tanta coisa envolvida, eu acho que uma vez eu consegui me comunicar furando a bolha, e eu acho que eu precisava trabalhar mais nessa linha, quem sabe um dia eu ainda sigo um pouco mais assim, que foi assim, olha, foi um post sobre vacina em que eu falei assim, olha, comecei o post assim, olha, você tem razão em estar sentindo medo. Eu entendo o seu medo. Eu também sentiria medo no seu lugar, em receber uma vacina que eu não sei como é feita, que eu não sei. Então, eu comecei dessa forma. Você não está errado em ficar com medo, né? Eu entendo o seu medo. O medo faz parte. O medo é algo que nos ajuda a sobreviver frente a muitas situações. Então, comecei dessa forma, né? E depois fui falando mas por que não, nesse caso, não era um caso desproporcional de medo em relação. E aí, algumas pessoas escreveram ali: olha, é a primeira vez que eu me deparei com essa informação sem ser chamado de negacionista, ou sem ser chamado de burro, né? De alguma coisa assim. E aí eu senti uma coisa positiva, né, vindo daí. Por outro lado, se você é mais sarcástico, se você é mais incisivo, você às vezes também consegue furar um pouco a bolha, mas em geral você acaba favorecendo quem já pensa como você, mas tem uma galera que fica no meio do caminho, que não sabe muito bem em quem acreditar, e quando vê uma postura mais incisiva, também acaba apoiando, falando, não, realmente, nossa, né, é caricatural isso que está acontecendo, por isso que está sendo retratado na forma de um meme. E aí você acaba tendo essas pessoas mais próximas de você. Então, eu acho que é um equilíbrio entre Richard Dawkins e Neil deGrasse Tyson. Né? Neil deGrasse ele vai ser nesse jeito mais acolhedor, né? Vai lá com mais calma, e o Dawkins, né? Naquele jeito agressivo. E eles até já discutiram em relação a isso, e foi muito engraçado, né? Porque o Neil deGrasse perguntou para o Dawkins, você fala coisas tão importantes, né? Mas em algum momento você é tão incisivo, tão agressivo, que eu paro de prestar atenção no que você está falando e presto atenção na sua agressividade. E aquela pessoa que você agrediu, ela não vai mudar de ideia com a agressão. Aí ele falou assim, ele não vai mudar de ideia com a minha agressão. Mas se eu chamar ele de idiota, ele não vai mudar de ideia. Mas pelo menos as outras pessoas vão ter consciência que essa é uma atitude idiota. Então talvez elas não façam isso. Então são formas diferentes de abordar, provavelmente, né? É difícil entender como furar a bolha de maneira muito efetiva, né? O fato é que as redes sociais elas favorecem uma polarização, e a gente tem que ir encontrando esses caminhos, mas eu acho que alguns desses caminhos são esses aí. Em especial, entender o que está por trás, o que está movendo aquele comportamento negacionista, principalmente, né? Eu acho que é muito legal essas coisas que você pontuou sobre como furar a bolha, porque além de tudo isso, eu acho que a gente tem um problema que também eu sempre tento trazer, que ele começa lá atrás, né? A gente vem de uma educação que é muito conteudista, né? Do decoreba. Então, a gente não vem de uma educação que estimula o pensamento crítico. Uhum. Quando você vai para a ciência, quando você decide ir para a área científica, você é treinado a entender o método científico, você é treinado, né, a entender o que são as evidências científicas. Isso faz com que a gente crie ali, então, esse senso, né, de identificar o que parece uma completa idiotice do que é aquilo que é baseado. Então, eu acho que é achar esse caminho também de como trazer isso para a sociedade, não de uma forma técnica, né, da forma que você aprende quando você está no mestrado e doutorado, mas de forma que eles entendam. E porque tem um outro lado da moeda, que é boa parte da sociedade, né, os veículos de informação e etc., nem todos eles prezam pela evidência, pela confiabilidade. Eles querem ali o like, eles querem estar no hype do momento, eles querem noticiar em primeira mão. E uma coisa que a própria Natália e o Carlos Orsi falam é que a indústria da desinformação ganha muito dinheiro também.
Então, quando a gente traz esses dois pontos da forma de educação que a nossa sociedade é submetida e do outro lado, que é o poder também dessa indústria da desinformação, eu acho que a gente ainda está caminhando aí, né, de como atrair a sociedade para o lado Sim. do bem, da E, força. e a gente também, nós também somos um pouco imediatistas enquanto, né, divulgadores científicos, porque a gente quer que a população nos ouça, né? Então a gente começa a falar assim, não, mas isso é besteira, você não está vendo que é besteira, né? Então a gente fica um pouco ansioso, mas às vezes não, a pessoa não está vendo, mas justamente porque ela não tem essas ferramentas, como você falou, ela aprendeu a aceitar a informação porque ela sempre recebeu a informação pronta, né, do que das conquistas da ciência, e sempre teve uma falsa impressão, que volta naquele estereótipo do cientista genial ali, que o cientista tem uma hipótese genial e automaticamente, num período de tempo curto, essa hipótese se transforma automaticamente numa solução, em algo palpável, quando na verdade a maioria das hipóteses não se concretizam. E esse processo entre hipóteses serem confirmadas ou refutadas, esse processo não é apresentado, só é apresentado o fruto disso. Então, quando você apresenta uma informação científica ou uma informação pseudocientífica, elas soam muito parecidas, com o agravante que a informação pseudocientífica ela vem com ela é mais incisiva, ela é mais determinista, ela oferece uma resposta que parece mais segura, né? E ela também alivia questões emocionais, ela atende a angústias emocionais que a resposta científica não consegue fazer. Porque a resposta científica, se ela for dada da maneira adequada, ela vai ser probabilística sempre. Então, ela vai ser de uma maneira assim, olha, existe uma probabilidade disso. E quando o cientista esquece disso na hora de divulgar e resolve divulgar ciência com as mesmas armas da pseudociência para tentar se equivaler, ele leva um tombo, porque é ali que a pseudociência vai puxar o tapete dele. É uma armadilha para a gente, infelizmente, porque uma coisa que aconteceu com a vacina do Butantan, a Coronavac, foi isso. Quando resolveu-se dizer que a Coronavac ela era eficaz para 100% dos casos, sem explicar a estatística eficaz para óbito, né, para 100% dos casos, sem explicar a estatística por trás disso e as probabilidades envolvidas, no primeiro momento que uma pessoa que tomou Coronavac morreu por Covid, a primeira coisa que se falou os cientistas mentiram para nós e toda a teoria da conspiração que a gente vem falando vai ser corroborada. Então, a gente não pode se dar o luxo de ter vulnerabilidades na nossa comunicação. A gente precisa, melhor a gente ser preciso na forma de comunicar e honesto cientificamente, né? Mesmo que a gente esteja perdendo o campo para a pseudociência nesse ponto específico, do que a gente tentar se equiparar à forma de comunicação da pseudociência e depois a pseudociência usar isso para puxar o nosso tapete, né? Sim, e eu acho que outro ponto muito importante também, e que isso talvez seja um pouco mais assim, do meu perfil, né? Eu não acho que é uma coisa que todo cientista tem que fazer, né? Porque a gente brinca assim, vou ter que chamar atenção fazendo dancinha em rede social, etc. Mas uma coisa da qual eu encontrei, né, aí eu tenho encontrado algumas maneiras de tentar furar a bolha, é criar uma conexão pessoal com as pessoas. No sentido de que, assim, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina, eu também tenho minhas dúvidas. Apesar de eu ser especialista em determinado assunto, tem milhares de outros que eu não entendo. Então, pode ser que você me faça uma pergunta que eu não sei a resposta. Pode ser que, num primeiro momento, eu vá ler 2 artigos e eu não faça a menor ideia do que aquele assunto está tratando. Então, de trazer essa nossa fragilidade para a gente poder ressaltar o que a ciência tem ali de importante, de ressaltar o porquê, né, da especialização, o porquê de cada um trabalhar dentro de uma área diferente, né? Eu acho que isso faz parte, né, da gente se vulnerabilizar enquanto ser humano, né? Nós somos seres humanos tentando usar o método científico para reduzir os nossos vieses, para ter uma noção mais próxima do que é a realidade, mas sempre com um grau de incerteza ali, né? E a gente está sempre lidando com essa angústia dessa incerteza, como todas as outras pessoas. E a incerteza, ela é sempre angustiante, ela é angustiante para qualquer pessoa e é angustiante para nós também. E o fato de sermos cientistas não faz com que a gente consiga
eliminar a incerteza e essa angústia, faz só com que a gente consiga calcular essa incerteza e tomar decisões em cima dessa incerteza de uma maneira um pouco mais segura, mais direcionada, com maior probabilidade de acerto, que esse é um problema que foi levantado filosoficamente, né, e que vai persistir para sempre, enquanto a gente não entender que a gente precisa do pensamento probabilístico, que é o mesmo problema levantado por David Hume em cima da indução, né? Quer dizer, quando as pessoas ficam observando tudo que acontece no passado, né, e no presente, isso nunca vai gerar uma determinação do que vai acontecer no futuro, com certeza. A única forma de resolver isso é entender probabilidade. Então, é mais provável, é menos provável, o quão provável é disso acontecer novamente. E é assim que a gente prevê, entre aspas, que um medicamento vai funcionar, que uma vacina vai funcionar, que uma coisa vai fazer mal, que uma coisa não vai fazer mal. Mas é sempre uma previsão probabilística e não uma previsão com certeza, porque a certeza mesmo ela não existe, ela é virtual, né? Sim, com certeza. Bom, eu queria falar um pouquinho mais da sua área de atuação, não só da divulgação científica, né? Falar um pouquinho de farmacologia, de psicofarmacologia, mas eu acho que eu vou aproveitar, então, para finalizar esse bloco, com uma outra pergunta de um seguidor que eu acho que segue um pouquinho nessa linha aí sobre pseudociência. É o Juliano, ele é aluno de farmácia, e ele pergunta para você como lidar com o professor de homeopatia. Olha, Juliano. Que ele não seja agressivo com o professor. Eu não recomendo que você seja agressivo com nenhum professor, nem com ninguém, e não é nem por uma questão, né, pessoal, mas por uma questão ética mesmo, né? Não tem por que a gente ser agressivo, a gente perde, inclusive, a razão quando a gente vai nessa linha, né? Mas eu acho que assim, eu também passei pela mesma situação que você, né? Então, também sou farmacêutico, também passei pela disciplina de homeopatia, e isso tem uma origem, né? Primeiro, o Conselho de Farmácia, ele autoriza a homeopatia, valida a homeopatia. Então, quando isso é inserido na graduação, isso está inserido ali porque vai atender a uma demanda de formação que esse profissional vai atender um mercado de trabalho que é regulamentado, né? Independentemente da sua capacidade de eficácia ou ser validado cientificamente, existe uma validação política disso, né? E isso é muito difícil da gente lutar, porque uma vez que isso foi feito por uma questão política, de ganho de mercado, quando a gente tenta lutar contra algumas práticas que já estão instituídas, dá a impressão que a gente está brigando pelo desemprego do farmacêutico, né? Para que vamos acabar com a vida de algumas pessoas aqui, né? Ou estamos brigando para reduzir o acesso da população a uma ferramenta de saúde. Soa de uma maneira horrível isso, né? Então, parece que somos enviados de uma indústria malvada que quer acabar com tudo aquilo que não corrobora com isso. E não é isso, né? É só uma questão de, se nós estamos num ambiente universitário, num ambiente onde a ciência, onde o conhecimento é produzido, onde o método científico deveria ser praticado, onde o pensamento racional e científico deveria prevalecer, a gente deveria aprender isso, por que nós estamos aprendendo conteúdos que são passados simplesmente por uma questão de autoridade ou por uma questão de validação de ampliação de mercado de trabalho, né? Então, eu não tenho uma resposta de como lidar com isso. Como eu lidei com isso? Eu passei pela disciplina, né, inconformado, né, até certo ponto, mas embora eu não tinha todo acesso à informação de prática baseada em evidência que eu tenho hoje, então eu demorei um tempo durante a minha graduação para entender, aquilo só me soava estranho, mas eu não tinha toda essa vivência que eu tenho hoje, então diferente de você, por exemplo. Mas eu passei por tudo aquilo. E depois de muito tempo, os alunos de farmácia me chamaram recentemente para fazer um debate com as mesmas pessoas que me deram aula, né, de homeopatia, e eu fiz um debate público e coloquei meu ponto de vista, pude voltar e falar sobre aquilo. Também não acho que o debate resolve a situação, por quê? Porque o debate, na verdade, às vezes ele empodera a pseudociência ao colocar ela junto do mesmo lado. Eu participei desse debate porque era uma questão que eu precisava retornar ao meu lugar e poder falar e questionar coisas que eu não questionei naquele momento. Mas o que você pode fazer, que não é errado,
é fazer questionamentos. Você pode sim fazer questionamentos durante a aula, por exemplo. Mas se você acha que isso vai atrapalhar o andamento né, você pode simplesmente se organizar enquanto aluno, e isso é importante. Os alunos têm uma força muito grande. Existe um centro acadêmico, existe um movimento estudantil. Se você tem dentro de um movimento estudantil um grupo de alunos preocupado com práticas baseadas em evidência, você pode fazer uma luta política, e eu acho que isso é importante, porque já que é uma questão política de se colocar dentro do currículo, também é uma questão política e não só científica, ter uma grade curricular que seja condizente com a ciência e o método científico. Então, de uma maneira organizada e política, isso pode ser organizado e conversado em relação a reformulações do projeto pedagógico de curso e etc., trazendo justamente a evidência, né? Então, trazendo artigos científicos da área de educação, da área de grade curricular, mostrando a importância da prática baseada em evidência dentro do currículo. Então, trazendo esses questionamentos eles precisam vir principalmente em cima de quem é a espinha dorsal de qualquer curso, que é o NDE, o Núcleo Docente Estruturante. É ali que precisa ser cobrado. NDE, por que isso está na minha grade curricular? Qual é a sua justificativa para isso? Ah, isso é porque tem mercado de trabalho. Não, mas eu quero justificativa científica, eu estou na universidade. Por que isso está? Então, é ali que tem que vir a cobrança, uma cobrança de organização dos alunos enquanto entidade estudantil, cobrando uma outra entidade da universidade, que é o NDE. Eu faço parte do NDE e da minha universidade, do meu curso aqui, e eu espero que os alunos me cobrem quando eles acharem que tem alguma coisa errada com o projeto pedagógico do curso, né? Então, vocês não precisam só aceitar o que tem de cima para baixo. E eu acho muito legal isso, porque na verdade não é só para homeopatia, né? A gente tem diversas outras disciplinas que também às vezes não têm fundamentação científica, né? Embasada, a própria, sei lá, ozonioterapia e entre outras coisas aí que. Uhum. Então, acho que também vai parte dessa mobilização dos alunos que você falou, e vai parte também que é um outro debate, né? Que é o de trazer ali para o cenário de quem toma as decisões a ciência, né? A prática baseada em evidências científicas, né? E de não. A gente sabe que, como você falou, é um assunto delicado, porque é um mercado de trabalho, né? Mas de não fortalecer esse mercado de trabalho, né? De não ter mais ali, né? O dinheiro fácil, se é que a gente pode chamar assim, né? Ou pelo menos que isso não esteja no cerne da formação básica profissional daquele indivíduo, né? Se isso está sendo oferecido por outras vias, por outras instituições, até que isso fique claro, mas uma instituição de forma na graduação, seus alunos, onde você tem que ter ali os elementos básicos para a sua atuação científica e profissional, isso certamente não faz parte dos elementos básicos que você precisa saber, se é que faz parte de algo que você precise um dia saber. Então, a gente tem que fortalecer a formação profissional com o básico, com arroz e com feijão bem feito ali. E isso inclui tanto você fortalecer a base e evitar pseudociências, mas evitar também tratamentos que podem ser até científicos, mas que ainda não têm o seu benefício versus o custo também estabelecido. Eu vejo muita ansiedade em ficar implementando tudo quanto é coisa ultra mega avançada ou nova e etc., sem estar com a base sólida, né, em relação a tudo. Então, acho que o importante é a gente fortalecer essa base sólida, porque é essa base sólida que a gente consegue resolver a maior parte dos problemas da população de uma maneira mais barata, mais acessível, mais efetiva, de modo geral, pensando em custo-efetividade de tudo isso. Não é à toa que os cursos de graduação, pelo menos nas universidades públicas, elas são muito voltados para o SUS, né, para o atendimento ao SUS. Isso não é besteira, né? Eu vejo que os alunos eles ficam muito preocupados, mas eu queria participar das ligas, eu quero participar de hospital, eu quero pensar na minha residência, eu quero pensar assim, mas calma, vamos fortalecer o básico. Isso não é porque a gente quer formar aluno só para atender o SUS, não é isso. Mas é que se o aluno ele tem condição de promover uma boa atenção primária em saúde, com todas as ferramentas baseadas em evidência possíveis, a gente já consegue ter resolutividade para grande parte dos problemas e evitar que a maior parte das pessoas necessite de um atendimento mais especializado. Então, a gente não faz isso bem feito e a gente já quer pensar lá em cima e a gente já quer pensar em coisas complementares que nem tem evidência definitiva em relação àquilo. Então, é muito complicado, né, isso. Sim, com certeza. Bom, agora vamos falar um pouquinho, então, da sua atuação
como na área de psicofarmacologia. Eu recebi mais algumas perguntas dos seguidores mais voltadas para essa área. E eu queria que você contasse, então, um pouquinho para a gente como é a sua atuação, se a sua tese de doutorado foi voltada para isso, se você tem projeto atuante dentro da universidade, como é que Sim. funciona? Então, eu comecei nessa área porque desde a graduação eu me interessava por farmacologia e dentro da graduação eu já me interessei por psicofarmacologia. Uhum. E a minha orientadora era quem trabalhava, né, nessa área, fiz monitoria, fiz toda, né, acompanhei os projetos nessa área, e depois do meu mestrado e doutorado, realmente eu entrei nessa área. E nos projetos que a gente tinha disponível na época, ali nas linhas de pesquisa, né, no meu mestrado eu fui trabalhar tanto no mestrado como no meu doutorado, eu trabalhei com psicofarmacologia, mas associado com a parte de toxicologia do desenvolvimento. Então, como psicofármacos, né, que são os fármacos que atuam no nosso sistema nervoso central, são fármacos que precisam atravessar a nossa barreira hematoencefálica, que é aquele conjunto de estruturas biológicas que separam o tecido nervoso do sangue. Então, são fármacos que têm uma grande capacidade de atravessar membranas biológicas, né? Então, eles conseguem chegar até o nosso cérebro para fazer o efeito. Mas se ele tem tanta capacidade em atravessar membranas biológicas, significa que boa parte deles também atravessa a placenta e consegue chegar até o desenvolvimento do feto ali, né? E a ideia dos projetos que eu participei nessa época não era a de pensar em teratogenia, por exemplo. Então, medicamentos que atravessam e promovem malformação, porque isso existiam os outros projetos de embriologia e etc. que trabalhavam isso. O meu interesse era saber se fármacos que são aprovados para o uso na gestação eles vão acabar atravessando a barreira placentária, chegam até o feto, não provocam malformação. As crianças elas nascem com ganho de peso normal, com desenvolvimento físico normal, mas será que pode haver algum prejuízo em sistemas neuronais, na fisiologia desses sistemas neuronais, de modo a esses indivíduos terem algum tipo de fragilidade ou maior vulnerabilidade ao estresse, à depressão, à ansiedade, etc., na vida adulta, na adolescência, né, ou com mais idade. Então, a ideia era tentar entender mudanças mais sutis no sistema nervoso central derivado dessas exposições pré-natais, né? E aí, obviamente, esse tipo de estudo intervencionista não pode ser feito com gestantes, né, de maneira intervencionista. Eu posso fazer de maneira observacional, epidemiológica, mas não vou fazer um ensaio clínico para isso, obviamente. E a gente trabalhava com protocolos, então, em vivo, mas pré-clínicos em animais, que são protocolos que a gente segue, basicamente, as recomendações do EPA, né, que a gente seguia lá dos Estados Unidos, que é quem cuida, né, de alguns desses protocolos de toxicidade, de análise de exposição, né, a substâncias tóxicas e tudo mais. E a gente tentava, então, mimetizar no animal aquilo que a gente espera que aconteça no humano. Claro que com todo o cuidado de não transpor isso de maneira definitiva, porque a gente sabe que isso não é possível. Mas o que a gente fazia, então, era uma análise das respostas que a gente observava no animal e depois fazia alguns cálculos preconizados pelo próprio EPA a respeito das doses, etc., para estimar algumas doses potencialmente que trariam algum prejuízo para seres humanos, possível prejuízo, e que necessitariam futuramente de outras investigações, né? Mas para corroborar com essa parte pré-clínica aí a respeito disso, né? Então, no meu mestrado, eu trabalhei com a Passiflora, que era um fitoterápico, porque na época o SUS estava incentivando muito que as unidades de saúde adotassem a fitoterapia e a Passiflora estava dentro dessa lista recomendada como uma forma mais natural de se tratar a ansiedade, depressão, e aí, quer dizer, ansiedade, insônia, e era algo que a gente já debatia muito, que é o que é natural, não necessariamente não faz mal, então a gente queria, e a gente sabe que uma gestante, uma pessoa que vai querer recursos mais naturais, por receio de expor o feto, mas sem às vezes perceber que esses produtos naturais podem trazer consequências. Então, eu trabalhei com a Passiflora, mas tive muita dificuldade, foi um grande aprendizado para mim, depois de publicar esses resultados, por ter trabalhado com um fitoterápico, porque um fitoterápico ele é um conjunto, né, de fitoelementos, né, e mesmo trabalhando com um fitoterápico industrializado, com uma certa padronização, ainda assim foi muito interessante perceber a dificuldade que é você trabalhar com fitoterápico enquanto planta,
porque você tem uma quantidade de vários elementos ali e é difícil você conseguir padronizar tudo, e a passiflora que eu tenho no Brasil não necessariamente expressa as mesmas quantidades de constituintes que a passiflora de algum país da Europa, mas ainda assim, graças a algumas padronizações, etc., a gente conseguiu fazer essa publicação. E depois, no Desculpa, doutorado... não, é só uma pergunta, porque, na verdade, eu acho que é um seguidor que te segue e que deve tá. acompanhar o seu trabalho. Porque ele fez exatamente uma pergunta em relação à composição genética da passiflora. Nossa! Ele pergunta se existem estudos genéticos, estudando a composição genética da passiflora, que possa explicar por que ela atua de forma diferente nas populações. Eu não sei se nesse sentido, né? Eu acho que tem muitos elementos que podem contribuir. Acho que se a gente restringir a questão genética apenas, eu acho que a gente empobrece um pouco a discussão. É claro, a genética, a forma, né, que a gente vai selecionando essas plantas, né, geneticamente falando, isso a gente já faz há muito tempo, muito antes de qualquer tecnologia genética mesmo, né? Desde Mendel lá a gente vê essas cruzamentos de plantas. Então, realmente, a gente cruza plantas para conseguir expressar determinados constituintes. Eu acho que a dificuldade na passiflora muitas vezes é entender quais constituintes ali estão... Primeiro, para qualquer planta, na verdade, é a gente entender quais constituintes são mais responsáveis pelos efeitos que a gente está observando. E às vezes a gente não consegue encontrar isso com tanta facilidade, porque às vezes, ou porque a gente não sabe qual é, porque são muitos, e a gente não testou todos, ou porque, às vezes, o efeito que eu estou observando é fruto da combinação de constituintes da própria planta, e quando eu estudo separado, eu não enxergo direito isso, né? Então, a gente entra num paradoxo que por um lado, talvez a planta inteira seja mais interessante, porque ela vai ter uma combinação ali que só a planta consegue ter. Por outro, é muito mais difícil padronizar e testar isso de maneira controlada, então é mais difícil demonstrar a eficácia. Se eu não consigo demonstrar direito a eficácia, eu fico com o benefício duvidoso e incerto, e aí, para mim, sobram os custos e os efeitos adversos, e isso passa a não valer a pena. Então, o caminho para muitos medicamentos acaba sendo esse. A gente tem a planta, depois de um tempo a gente conhece quais são os constituintes que mais produzem algum efeito, essa substância é isolada e ela é padronizada aí sim, né? Uma quantidade X de um constituinte específico é uma quantidade X daquele constituinte em qualquer lugar. Agora, a planta em si, ela sofre flutuações. E essas flutuações, elas podem ter relação com a genética da planta? Tem, mas tem relação também com o ambiente que essa planta está, porque muitas dessas substâncias são liberadas como uma forma de defesa da planta ao ambiente que ela está. E muitas dessas substâncias, elas dependem também dos nutrientes que ela pega daquele solo, ou da poluição atmosfera naquele lugar, ou na época da colheita dessa planta. Então, tem muitas coisas que são envolvidas nisso e não apenas a genética. Então, por isso que os fitoterápicos, quando eles são industrializados, algum grau de padronização é exigido. Por exemplo, na época que eu trabalhava com a passiflora, a gente tinha uma substância da passiflora, que era a vitexina, a padronização era feita em cima dessa substância. Então, todas as cápsulas de passiflora, elas tinham uma quantidade X de vitexina, e aí a gente esperava que o resto dos constituintes acompanhassem essa padronização. Claro que não vão acompanhar exatamente, mas a gente padronizava um desses constituintes para tentar fazer um nivelamento, né? Como se fosse uma tentativa de nivelar, porque não dava para dosar tudo, para dizer que tudo é igual. Uhum. E aí, no doutorado, eu acabei migrando para a fluoxetina, justamente porque pela quantidade do uso, né, da fluoxetina na época, como sendo um dos principais fármacos prescritos durante a gestação e também durante a depressão pós-parto, né? E aí também uma substância daí já mais fácil de padronizar, já vem ali a dose certinha, né? Acabei trabalhando com a fluoxetina. Mas foi um aprendizado muito importante porque me trouxe noções, aprofundou a minha noção de psicofarmacologia, mas também de toxicologia do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, das etapas de vulnerabilidade encefálica durante o desenvolvimento intrauterino, mas também no desenvolvimento fora do útero, inclusive na adolescência, que é um período de vulnerabilidade encefálica que a gente às vezes esquece que existe, né? Então foi muito rico para mim, para que eu tivesse hoje, né, assim, o que eu consigo trabalhar hoje em cima da psicofarmacologia de uma maneira mais ampla, né? O Bruno, que foi esse mesmo que fez a pergunta da constituição genética da passiflora, ele fez outra pergunta, que
o aumento da chance de uma criança que é filha de uma mãe que tenha problemas, por exemplo, como esquizofrenia, desenvolver esquizofrenia, pode ser relacionado à genética, né, da própria esquizofrenia, ou pode ser relacionado aos medicamentos que essa mãe tomou durante a gestação para controlar a doença? É super legal essa pergunta, né? Porque a gente sempre vai responder dentro da psiquiatria, dos transtornos mentais, a seguinte coisa, a seguinte frase, né? O que causa, qual é a chance de ter esquizofrenia? O que determina isso? Genética mais ambiente, né? A gente sempre responde isso, ela é a resposta padrão, né? Mas se a gente quiser esmiuçar um pouquinho mais, a gente vai ter sim um componente genético, que é o genoma dessa pessoa, que ela herdou, né, da mãe, e pode ter herdado genes de risco, né? Que normalmente para transtornos psiquiátricos nunca vai ser um gene de risco, não vai ser monogênico, que vai determinar, esse aqui é o gene da depressão, esse aqui é o gene da esquizofrenia. Vai ser multigênico, né? E esses genes de risco, eles contribuem para um possível fenótipo, né? Quer dizer, a tradução disso para aquilo que a gente consegue observar no indivíduo, mas não determina, eles contribuem. Eles funcionam como se fosse uma ponte, eu até explico isso nas minhas aulas, né? Como se fosse uma ponte que você constrói com a sua genética, né? Então, a genética, ela determina a construção de uma ponte que é esse fenótipo, digamos assim. Que pode ser um fenótipo, uma ponte mais resiliente ou uma ponte mais vulnerável, uma ponte com alguns probleminhas na sua construção, mas que ela está lá, em pé. Se ela não tem nenhum tipo de desafio, não passa nenhum carro em cima dessa ponte, não tem um estressor no ambiente, não tem um medicamento intrauterino, não tem um poluente, não tem uma toxina, essa ponte está lá tranquila. Se começa a passar muito carro em cima dela, ela vai sofrendo alguns desgastes e ela pode suportar ou não o peso daquilo, né? Quanto mais genes de risco, quanto mais questões genéticas envolvidas, mais frágil é essa ponte, maior risco dessa ponte não suportar, principalmente se esse estressor ou se esse componente ambiental for pesado demais, começar a passar muito caminhão numa ponte que não suporta um caminhão, e aí essa ponte desaba, o que poderia, né, se traduzir na manifestação de um transtorno psiquiátrico, né? Então, eu encaro dessa forma. E a exposição intrauterina, tanto a medicamentos, mas também a outras substâncias, até mesmo substâncias maternas, o cortisol da mãe, porque ela está muito estressada, questões desse tipo, também podem mexer nesse aspecto, também podem modificar a transcrição de genes, e aí a gente tem que lembrar não só da genética, mas da epigenética, que muitas vezes também na divulgação científica, de maneira inadequada, ou até mesmo, né, pseudocientífica, eles usam a epigenética para justificar umas coisas nada a ver, mas a epigenética é só você falar assim, ó, silencia um pouco um gene aqui, agora vamos ativar esse outro gene que estava quietinho. Então, a gente mostra que existe uma flexibilidade nesse caminho entre o genoma se traduzir num fenótipo, né? E você pode ter mudanças nesse caminho. Uma dessas mudanças pode ser a exposição ao medicamento, mas pode ser a exposição a várias outras coisas. Então, é por isso que a gente considera que é multifatorial, e o que a gente faz é tentar estudar cada vez mais qual é o peso de cada um desses fatores para cada um dos transtornos, né? E a gente consegue isso através de alguns estudos genéticos, olhando os fenótipos e vendo quais são os genes que essas pessoas têm, né? Olhando, fazendo estudos de epigenética, fazendo estudos com gêmeos idênticos e vendo qual é a probabilidade de um gêmeo desenvolver um transtorno se o outro já tem. Então, tem muitas possibilidades de investigar esses pesos, né? Mas, assim, determinar isso, causa isso, é reducionista, né? Sim, sim. Não, eu super concordo aqui. Eu acho que eu poderia ficar falando horas sobre a questão da epigenética. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão aí de desenvolvimento de doenças em bebês, né? Porque durante o doutorado eu trabalhei com tumor embrionário, né? Eu trabalhei com hepatoblastoma, que é tumor de fígado em crianças, e uma das nossas linhas de pesquisa era investigar a mutação germinativa, que é uma mutação que já nasce ali com a pessoa e está presente em todas as células. Em determinados tecidos, pode ser que aquela mutação germinativa ela cause ali algum dano. E uma das mutações que a gente encontrou era num gene que é responsável por metabolização de drogas, né? E a gente ficou, né, se questionando o que aquela mutação queria dizer, etc, etc. E aí depois a gente encontrou uma mutação somática, ou seja, que era específica do tumor,
que era de um outro gene que estava envolvido com essa mesma proteína de metabolização de drogas. E a gente falou assim, mas onde que essa proteína, né, que também metaboliza drogas, está presente ali, que poderia explicar, de repente, uma exposição da mãe, etc. E o que a gente descobriu é que, na verdade, essa proteína que esse gene, além de metabolizar drogas, metabolizava também, era uma proteína que estava presente, por exemplo, em alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, rosbife, linguiça, calabresa. E aí, a associação dessa mutação germinativa com a possível exposição a essa, né, proteína poderia levar a criança a ter um defeito ali do desenvolvimento das células do fígado e isso levar ao aparecimento do tumor. Mas, além disso, o que a gente descobriu é que, além de estar nos alimentos ultraprocessados, essa era uma substância que estava presente em antiácido. E mãe, na gestação, toma bastante antiácido. Então, é só uma historinha aí para fechar, que nem sempre só o componente genético vai explicar para a gente. Então, é claro que esse é um estudo que está em andamento, a gente também, né, tem que testar em animal para entender se, de fato, aquela mutação, com aquela exposição àquele ambiente vai levar, né, ao fenótipo, mas é sempre muito complexo, né, quando a gente pensa em uma doença genética, em causas, né, associação de causas ambientais. E principalmente quando a gente está falando sobre o desenvolvimento embrionário, né, a barreira placentária, ela serve de proteção para o bebê, né, então, a gente tem que pensar que sempre ali ela vai fazer o papel dela de defesa. Então, o que passa, né, são as exceções, né? Exatamente, principalmente também porque nem sempre a gente vai detectar algo necessariamente de cara no bebê, né? A gente pode ter uma alteração na migração neuronal ali durante o processo migratório, no desenvolvimento, que não é algo drástico, que não altera em nada o desenvolvimento físico que a gente observa, nem às vezes o comportamento inicial, mas lá na frente, esse indivíduo ele sofre um estresse, por exemplo, está de frente a um estressor, ele responde de forma diferente a esse estressor, ou ele já está pré-vulnerabilizado, né? Então aí às vezes a gente entende que são coisas, o que causa depressão? A pessoa foi mandada embora do trabalho, morreu um parente, sei lá, alguma coisa assim, e aí ela ficou deprimida por causa disso, né? Mas, na verdade, isso é um componente ambiental que pode ter ajudado, contribuído, né, para aquilo aparecer, mas existe uma vulnerabilização prévia que pode ter acontecido, que pode ser tanto por experiências pregressas que já desafiaram muito esse sistema, né, e já alteraram algumas questões neurofisiológicas ali, mas também pode ser questões genéticas, né, ou questões de desenvolvimento. Então, são muitas coisas para a gente investigar mesmo, né? Muito interessante esse trabalho. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui relacionada à área de psicofarmacologia. É da Andrea, e ela diz: ouvi o seu podcast com o Léo Costa sobre canabidiol e adorei o tema, mas fiquei com uma dúvida. Como a ciência seleciona para que a substância vai ser aplicada? Pelo que eu entendi, o canabidiol ele pode ser eficiente em alguns casos, como, por exemplo, o autismo, mas não tem comprovação para outros. Tá, então assim, essa é a pergunta que vale, né, 1 milhão. A gente fica... muita tentativa e erro, né? E existem várias formas de começar uma investigação de para que uma substância pode fazer efeito, né? A gente tem uma forma farmacológica, mecanicista, que pode gerar hipóteses. Então, por exemplo, bom, eu já identifiquei quais são os receptores que a cannabis se liga, eu identifiquei qual é o ligante endógeno, né, desses receptores, então a anandamida, os endocannabinoides, eu já consegui identificar um pouco qual é né, quando eu falo eu, aqui estou falando cientistas, né? A ciência. Então, a ciência já identificou isso, já consegui identificar mais ou menos qual é o papel de regulação básico que isso faz, que esses componentes fazem, e aí a partir dali eu começo a supor algumas hipóteses. Bom, se esse receptor, quando é ativado, promove determinado efeito, e se ele for ativado mais, será que eu consigo... Passou uma moto aqui.
Se ele for ativado mais vezes ou mais intensamente, será que eu consigo reforçar esse efeito que parece positivo? E se, ao invés disso, eu inibir esse receptor, será que eu vou ter um efeito contrário que eu queria que acontecesse, né? Então, algumas hipóteses surgiram assim, por exemplo, no caso dos antipsicóticos, né? Então, a gente vê, bom, na esquizofrenia parece que antipsicótico reduz os sintomas, inibir o receptor de dopamina, reduz a ação, reduz os sintomas positivos, delírio, alucinação. Ao mesmo tempo, quando eu uso uma substância que estimula o receptor de dopamina, parece que a pessoa pode ter alucinação como se tivesse esquizofrenia. Bom, então você começa a formular essas hipóteses e direcionar. Às vezes a gente faz alguns tipos de direcionamentos baseados no uso etnofarmacológico, né? Então a gente vê pessoas, povos, né? E quando as pessoas falam assim, não, porque desde a antiguidade se usa assim, 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 então por isso a gente tem que usar. Não. Quando a gente investiga esse uso, ele é importante. O uso cultural, o uso histórico, ele é super importante para direcionar. Bom, se tem tanta gente que já usou esse chá aqui para cólica, será que se a gente olhar para essa planta que esse chá tem, será que tem algum componente ali que realmente trata a cólica? Então, a digoxina, por exemplo, que é um cardiotônico muito importante, muito utilizado hoje, veio dessa ideia. Bom, tinha lá uma curandeira numa vila que usava um conjunto de plantas que tratava uma condição na época que eles chamavam de hidropsia, que a pessoa ficava toda inchada, acumulava água e ninguém entendia o que era esse acúmulo de água, que na verdade era uma insuficiência cardíaca que fazia com que acumulasse água, e chamavam de hidropsia. E aí essa curandeira conseguia melhorar essa hidropsia através dessas plantas. Bom, alguém foi lá e investigou o que tem nessas plantas, até encontrar a digitalis, que era a planta que fazia esse efeito, e isolar o componente lá de dentro e transformar isso num medicamento. Então, essa é uma forma de direcionar. Pode ser feito com uma tentativa de associação de moléculas muito parecidas. Então, se morfina faz esse efeito e oxicodona é parecido com a morfina, então deve fazer um efeito parecido. Então, tem muitas maneiras, derivar substâncias que já existem. Então, tem muitas maneiras de direcionar isso, né? Com a cannabis não é diferente, né? O que se fez foi também olhar para as ideias etnofarmacológicas que se existe a respeito da cannabis. Um determinado povoado fuma cannabis para aliviar a dor. O fulano fazia isso. Então, vamos ver o que ali pode estar fazendo esse efeito e começa-se a extrair, né, essas substâncias e tentar testá-las. Só que aí a gente precisa fazer essa validação, porque a gente partiu de uma... Esse é o método científico. A gente partiu de uma observação. Essa observação começou a ser um pouco mais sistemática. Deixa eu olhar com cuidado. Isso me levou a gerar uma hipótese. E agora que eu tenho uma hipótese, eu vou testar essa hipótese. E ela tem que ser uma hipótese testável. Não adianta eu fazer que a hipótese é que dentro do cigarro da cannabis tem alguns espíritos ancestrais que modificam o meu corpo, porque eu não vou conseguir testar isso. Então, a minha hipótese mais plausível é que tem uma substância química ali. E aí, quem é? Eu consigo identificar. Deve ser o THC, deve ser o canabidiol. Tem esses dois, mas tem mais 110, pelo menos, canabinoides ali, e tem mais uns 400 fitoelementos ali. Pode ser esses dois? Pode ser outras coisas, pode ser a combinação, vamos testar. E aí que a gente testa. Então é por isso que a gente diz que a gente não pode dar o salto, a medicina baseada em hipótese. A hipótese é o ponto de partida para se experimentar, né? E experimentar não é experimentar o uso, né? É experimentar no sentido de fazer experiências com aquilo. Então, eu acho que é aqui que está a grande questão, né, para a cannabis, quando a gente fala, e quando eu falei no podcast, eu repito aqui, o entusiasmo que a gente tem com a cannabis a respeito do seu uso medicinal tem que ser direcionado para o entusiasmo da cannabis a respeito da sua pesquisa experimental. E isso necessariamente tem que estar vinculado à questão também regulatória de reduzir o preconceito a respeito dessas substâncias, a ponto de poder trabalhar com naturalidade. Eu quero pesquisar com cannabis, eu vou pesquisar cannabis sem nenhum tipo de preconceito. Eu estou pesquisando cannabis como eu estou pesquisando qualquer outra substância. Isso tem que acontecer, essa quebra de paradigma. Mas a outra quebra de paradigma é aumentar a racionalidade a respeito disso e não inverter o ônus da prova. Quer dizer, não sair usando só porque tradicionalmente um determinado povo usa, culturalmente. Se isso faz parte de um contexto cultural, ele precisa ficar restrito naquele contexto cultural, a gente não precisa modificar o contexto cultural de ninguém, mas a gente também não pode se apropriar do contexto cultural e transformar isso na venda de um tratamento, enquanto a gente não faz
a experimentação adequada para isso. Então, essas são as questões, né? E com a questão do autismo, não necessariamente. O autismo a gente ainda não tem essa demonstração com o canabidiol, né? Existem muitas tentativas e tem alguns estudos maiores sendo conduzidos, né? Provavelmente teremos mais informações no futuro, mas hoje, apesar do uso popular que se faça e das liminares, etc., para que se use a cannabis nesse contexto, ainda não é um contexto que tem a aprovação de uso, nesse caso, um uso totalmente off-label, né? Enfim, mas tem coisas que já foram demonstradas para derivados de cannabis e cada vez mais a gente vai avançando para que a gente tenha essas demonstrações, né? Eu acho legal, né? Eu achei legal trazer essa pergunta, porque mostra também um pouco do quanto o nosso círculo, né, acaba ali se repetindo. Então, ela assistiu um outro podcast, de repente ela ficou com uma outra dúvida, ela talvez não, né, não foi ali diretamente perguntar, e ela achou uma outra oportunidade de perguntar, e a gente vai, né, propagando a informação, vai multiplicando, vai repetindo, né? Até que uma hora, né, as pessoas começam a ter mais clareza naquilo. Então, acho que isso é legal e meio que encerra aquilo que a gente começou falando da divulgação científica, né? Como também esse papel multiplicador é importante, né? Com certeza, eu acho que é esse ecossistema mesmo, né? De a gente trabalhar num ecossistema de falar sobre ciência de maneira responsável, de evitar determinismos, né? Às vezes as pessoas elas querem muito uma resposta sim ou não, né? Cannabis é bom? Cannabis é ruim, né? Mas o que é bom? O que é ruim? Bom funciona? Funciona para quê? Para qual condição? Em qual pessoa? Para qual desfecho? Qual componente da cannabis, né? Então tem muitas coisas para se perguntar, qual é o risco, qual é o benefício, qual é a probabilidade disso, daquilo. Então, são tantos elementos que a gente não gosta de ter que ficar. Pô, mas toda vez a pessoa vai falar depende? Toda vez. Enquanto a pergunta for essa pergunta simples, tal coisa funciona, sempre a resposta vai ser depende, né? Sim, com certeza. Bom, gente, acho que a gente ficaria aqui horas e horas falando, né? Eu só queria encerrar com uma pergunta da professora Aline, que foi quem participou do nosso episódio 2, que ela pergunta: como lidar com os haters? Vale a resposta? Eu vou deixar essa pergunta como uma mensagem motivacional aí para você deixar para quem quer seguir na carreira científica. Então vamos trabalhar da mesma forma que a ciência, né? Então não vamos dicotomizar hater e não hater. Vamos pensar em probabilisticamente. Qual é a porcentagem de hate que esse indivíduo carrega, né? Então tem um degradê aí, né? Tem a pessoa que não vai muito com a tua cara, tem a pessoa que não vai com a tua cara por questões pessoais, às vezes é por questão política, às vezes é uma dúvida legítima a respeito de algo que ele se sentiu ofendido, porque é o que ele trabalha, às vezes é uma coisa que ele está perguntando porque ele não sabe, mas parece hate porque o cara é muito direto, às vezes é realmente alguém que está te agredindo simplesmente. Então, acho que depende muito qual abordagem que você recebe, né? Por exemplo, quando eu recebo uma pergunta normal, mas com um tom, assim, de um hiperceticismo, que a gente poderia dizer, né? Eu tento responder com todas as ferramentas que eu tenho. Se essa pessoa entra no debate de maneira saudável, a gente conversa, tá tudo certo, né? E às vezes acontece até de caminhar para um lado legal. Se a pessoa já entra de uma maneira sarcástica, irônica, aí depende. Às vezes eu respondo da mesma forma sarcástica e irônica e deixo lá, depois eu não me importo mais em responder. Se a pessoa simplesmente vem e me ofende, né? Aí essa pessoa eu tendo ou a bloquear ou a restringir o acesso dessa pessoa, mas eu não vou deixar de dar um print naquilo e publicizar, não para me fazer de vítima ou nada disso, mas só para expor o grau de ignorância quando a gente abandona o debate científico e passa para um debate ad hominem, né? Quando a gente passa a ficar criticando as pessoas. Então, acho que tem que ver o nível ali. Agora, os hates, eles vão aparecer, eles aparecem mesmo. Eu acho que é um dos sinais, voltando lá para o começo da conversa, de que você está furando a sua bolha, né? Então, você está chegando em outras pessoas que pensam diferente de você. Algumas delas vão achar... Mas você tem que entender que, para cada hater que está ali, significa que essa informação chegou para outras pessoas que não são haters, algumas que já passaram a te conhecer, que já concordavam com esse pensamento e passam a te conhecer e endossar o que você faz, e outras pessoas que estavam em dúvida e você acabou de contribuir com um tijolinho a mais
para que ela consolide uma informação mais segura, que vai estar em conjunto com outras pessoas dentro desse ecossistema que a gente está falando aqui, que vai sendo formado. Então, muita gente, para responder a pergunta final e para também deixar uma mensagem, várias vezes eu recebi assim, se pergunta, André, por que você fica divulgando essas coisas de ciência? Que perda de tempo, porque as pessoas que já sabem isso, já sabem. As pessoas que não sabem, não querem saber, não vão ouvir e vão ficar com raiva. Então, para quem que você está falando? Eu estou falando justamente porque não existe só essa polarização. Eu não espero ficar só agradando quem já pensa como eu, e eu não espero converter uma pessoa que pensa completamente diferente, porque aí cai no Carl Sagan, né? Então é impossível convencer um crente de qualquer coisa, porque a sua crença se baseia na vontade de acreditar, não na evidência, né? Mas nesse meio do caminho tem pessoas perdidas no meio dessa troca de farpas, de informações, e elas estão aí, para quem que eu vou? Eu vi pessoa falar isso, outra pessoa falar isso, e essas pessoas têm dúvidas legítimas e elas se orientam com base nisso, e a partir daí, várias pessoas já falaram, eu tinha medo de me vacinar, acabei me vacinando, obrigado, né, e várias coisas assim eu recebo, são essas coisas que fazem valer a pena. Então, os haters são só um sinal de que você está saindo de uma bolha, no fim é um bom sinal, né, mas seria bom que a gente não tivesse que lidar com eles, né? Não, eu super concordo, e eu acho também que tem o papel de que, às vezes, mesmo para quem já sabe ciência, às vezes acaba se inspirando em também trabalhar ali comunicação e divulgação científica, né? Então a gente acaba também gerando aí esse poder multiplicador, né? Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, olha, André, essa é uma coisa que eu já sabia, já acreditava, mas eu não sabia muito como comunicar isso para outra pessoa. Agora, com a sua explicação, eu consegui explicar isso para minha família, ou até consegui usar o seu post de exemplo em tal coisa. Então, mesmo para quem sabe, como você falou, mesmo para quem já tenha essa noção, nem todo mundo tem ou tempo, ou disponibilidade, ou facilidade, ou treinamento para comunicar. Então, essas pessoas elas vão se beneficiar também do seu conteúdo, né? Então, nada disso pode, essa questão do hater, ela, de modo nenhum, ela pode impedir que você, que tem vontade ou interesse, capacidade e treinamento de divulgar ciência, faça isso, né? Com certeza, com certeza. Bom, gente, eu vou deixar o Instagram do André marcado aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, sigam ele, porque o trabalho dele é sensacional. Tem várias coisas que eu reposto no Ciência com Café também. O André tem livros publicados, inclusive eu já li um deles, que ele é o autor de um capítulo, que é os Respostas Científicas para Enunciados Picaretas. Recomendo, é muito bom. Faz a gente refletir, pensar sobre bastante coisa e justamente traz um pouco dessa de não vamos ser tão agressivos, né, quando a gente vai tentar explicar alguma coisa. Então é muito legal. E o outro que eu também quero ler, mas ainda não tive a oportunidade, que é onde ele conta um pouquinho aí desses desafios toxicológicos para desvendar a morte de alguns famosos, que também eu sempre vejo post, vejo quando você faz, né, ali trechinho de aula, e eu fico super curiosa, imagino que também deve ser muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, André, foi um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar de outros assuntos, outras coisas. E qualquer dúvida que o pessoal me mandar depois que o vídeo for ao ar, eu te mando. E tá bom, pode me mandar, pode pedir para eles mandarem dúvida para mim. Sempre estou abrindo caixinha lá no Instagram também. O pessoal pode ficar à vontade de participar, vai ser um prazer. E obrigado pelo convite novamente. Me senti honrado de estar aqui entre os primeiros nomes aí desse quadro. Imagina, eu que agradeço. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau.